Olá, caríssimos irmãos e irmãs, graça e paz a cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos. E é motivo de alegria poder então nos encontrar mais uma vez em torno aqui desse canal, para juntos podermos então meditar a palavra de Deus. Hoje chegamos então à sexta-feira, dia 11 de maio de 2018, onde estamos vivenciando a sexta semana da Páscoa. E o evangelho de hoje, proposto pela liturgia, é o evangelho de São João, capítulo 16, versículos de 20 a 23a, que vai nos narrar o seguinte: Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, chorareis e lamentareis, mas o mundo se alegrará. Ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. A mulher, quando vai dar à luz, fica angustiada porque chegou a sua hora. Mas depois que a criança nasceu, já não lembra mais das dores, na alegria de um ser humano ter vindo ao mundo. Também vós agora sentis tristeza, mas eu vos verei novamente, e o vosso coração se alegrará, e ninguém poderá tirar a vossa alegria. Naquele dia não me perguntareis mais nada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos então aí caminhando para o final do tempo pascal, e a liturgia, a temática que nós estamos acompanhando no decorrer da semana é o discurso de despedida, onde Jesus está preparando seus discípulos porque volta para a casa do Pai. Mas o evangelho em si, a qual nós acabamos de ouvir, João, ele então vai descrever Jesus que narra a tristeza a qual então os discípulos irão passar pela sua partida, ou seja, pela sua paixão, morte e depois sim a ressurreição. Jesus está então preparando os discípulos porque ele vai sofrer a sua paixão. E aí então Jesus vai dizer: olha, vocês vão ficar tristes, mas assim como a mulher que ela passa pela dor, pelo sofrimento, angústia, no momento de dar à luz, tudo isso logo passa quando então ela vê o rostinho da criança que nasce, porque a alegria então toma conta, invade o seu ser, e ela se esquece das dores a qual então ela passou. Assim também acontecerá com os discípulos, e é o que Jesus então está mencionando no evangelho de hoje. E olhando para a partida de Jesus, a volta de Jesus para a morada eterna junto ao Pai, nós então podemos perceber que Jesus quer que os discípulos permaneçam firmes e não deixem se abater pelo desânimo, porque ele permanece conosco. E assim de fato se concretizou. O Pai ressuscitou Jesus. E Jesus, caminhando com seus discípulos, nós estamos acompanhando e corremos desse tempo pascal, justamente essa presença de Jesus ensinando e instruindo seus discípulos, porque agora são eles que vão dar continuidade à missão. E assim, olhando para os nossos dias, Jesus também diz para nós: vós também passareis por tristeza, mas a alegria de reencontrar-me, ela vai prevalecer. E muitas vezes, queridos amados irmãos, nós podemos então pensar: também passamos por situações em que nós sentimos abandonados. Diante dos problemas, dificuldades, conflitos que nós vamos então vivenciando, a violência, injustiça, a corrupção, toda essa situação que nós acompanhamos, muitas vezes nos faz até mesmo questionar sobre a presença de Deus. Onde está Deus? E assim então, Jesus vai nos dizer que nós vamos enxergá-lo, encontrá-lo, na medida em que nós então vivemos o amor. Porque Deus é amor. E quando nós nos abrimos a esse amor, e não o amor que o mundo nos apresenta, o mundo nos apresenta um tipo de amor em que está mais voltado para o sentimento do que o amor em si, concretamente falando. O amor que Jesus nos chama a viver é o amor doação, o ágape, aquele que se entrega, aquele que não fica esperando nada em troca, aquele que se entrega gratuitamente. É esse amor que nós somos chamados a viver. E é triste porque os relacionamentos de hoje, as pessoas estão sempre habituadas a poder então esperar, dar algo, mas esperar algo em troca.
Um exemplo simples é quando nós encontramos um casalzinho de namorados. Um pergunta para o outro aquela coisa bonita, né? No começo do namoro, fervorosa. A pessoa pergunta, você me ama? Ah, claro que eu te amo, amor. Ou seja, será que se ele falasse que não amasse, a pessoa também diria que o amava? Então, é uns relacionamentos de... Não é um relacionamento de gratuidade, mas sempre esperando algo em troca, a retribuição. E aí deixa de ser amor. Porque se nós vamos amar, gostar somente daqueles que nos amam, o que nós estamos fazendo demais nisso? Nós, enquanto discípulos do Senhor, como membros da Igreja Viva, somos chamados então a fazer a diferença. E fazer a diferença é o que? Remar contra a maré. Contra esse modismo que nós encontramos, toda essa cultura de morte disseminada no meio de nós. É preciso que nós sejamos o antídoto para toda essa questão, principalmente do egoísmo, individualismo, que impera os nossos relacionamentos e que insiste em se fazer presente nas nossas comunidades, pastorais e movimentos. Portanto, queridos amados irmãos, nós precisamos vencer todo esse tipo de mentalidade que são contravalores, a qual então o cristianismo ele deve banir do seu meio. E nós podemos então olhar para a primeira leitura de hoje. Nós temos então Paulo, que está em Corinto. E lá em Corinto, então, Deus fala com Paulo e vai dizer para ele, olha, permaneça aí, não tenha medo, porque eu estou contigo. E Deus também fala para cada um de nós. Não sei qual a situação você está vivendo, quais são os seus medos no dia de hoje, mas o Senhor diz, permaneça fiel, permanece firme, eu estou contigo. E assim Paulo permaneceu. Olha que bonito. O verbo permanecer que nós ouvimos há 2 domingos atrás, onde Jesus então lá no capítulo 15 do Evangelho de São João, ele nos dizia que nós somos os ramos que devemos estar enxertados nele que é a videira verdadeira. Então é preciso permanecer. E Paulo permanece na comunidade. E ali então ele anuncia o Evangelho, ele instrui, orienta, conduz a comunidade, anima, encoraja, para que elas possam então vencer, porque a comunidade de Corinto era uma cidade também portuária. Uma cidade que o pecado superabundava, mas a graça de Deus é maior do que tudo isso. E ali então as maravilhas de Deus também pôde alcançar a vida de cada um desses nossos irmãos que viviam na cidade de Corinto. E assim então, queridos e amados irmãos, quando nós também permanecemos em Deus, a graça dele também permanece conosco e alcança tantos irmãos. E Cristo então pode ser reconhecido no nosso testemunho. Olha só, já não estaremos chorando, porque nos sentindo sozinhos, abandonados, porque estaremos então presenciando, sentindo esse Deus que não nos abandona, está presente nos nossos relacionamentos e principalmente quando nós então nos abrimos à ação transformadora, quando nós nos abrimos à caridade, à fraternidade, nós podemos então fazer a experiência do Deus vivo e presente no meio de nós. Portanto, queridos amados irmãos, peçamos ao Senhor que nos ajude a podermos então permanecer sempre no seu amor e que nos momentos de tristeza, angústia, que nós possamos confiar plenamente nele, assim como fizeram Paulo e assim como o Senhor está instruindo no Evangelho os seus discípulos e hoje a cada um de nós, seus discípulos, missionários, que somos chamados então a sermos sal da terra e luz do mundo, como é a proposta do ano laicato, a qual nós estamos vivenciando aqui na Igreja do Brasil. E que Maria Santíssima nos acompanhe nesse mês de maio e sempre nessa nossa missão, para que nós possamos então, amparados pela sua proteção e sua intercessão, possamos ser fiéis aos ensinamentos do seu Filho Jesus, vivendo e testemunhando esse Deus de amor que está vivo e presente no meio de nós. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E a você, meu querido amado irmão, deixo o meu abraço fraterno, o meu muito obrigado pela sua ajuda, a sua partilha.
porque é assim que nós vamos crescendo e fazendo que o nome de Cristo também se torne conhecido, compartilhando, divulgando esse canal. É isso o intuito, a meta desse canal é isso. Não é para me promover, porque assim como São João Batista, é necessário que eu diminua e o Cristo cresça. E assim então podermos transformar essa realidade. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, peço, clique aqui embaixo em inscrever-se, ative aí o sininho para que você seja notificado dos vídeos que eu vou postando, deixe aí o seu like, o seu gostei, como você queira chamar, para que nós possamos então aí ter um feedback daquilo que você está achando desse nosso vídeo. E conto com a sua ajuda, o seu auxílio, para que possamos cada vez mais alcançar tantos irmãos que estão aí, perdidos diante dos prazeres do mundo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Pedro e São Paulo, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço, até o próximo vídeo, o Senhor assim nos permitir. Espero por você.